Fala galera, beleza? A nova polêmica do Cruzeiro é jogadores que não deveriam ter vindo, né? E aí, pela fala do Pedrinho, pela fala do Pedro Lourenço, o dono do Cruzeiro, ele citou, né? Alguns erros aí da gestão, desse momento da gestão, e de jogadores que não deveriam ter vindo, né? É uma fala muito polêmica, mas que a gente pode tentar olhar um pouquinho para esses jogadores do elenco do Cruzeiro e ver aqui a quem será que o senhor Pedro Lourenço estava se referindo nesse caso, beleza? Então temos aqui ó, as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 contratações do Cruzeiro. E aí, contando, né, sem contar as renovações, sem contar o Matheus Pereira, por exemplo, que foi uma renovação, né, uma compra em definitivo, a gente vai avaliar essas contratações, tá? Começando pelo Bolassi. Cara, eu acho que ainda o Bolassi é um compõe elenco, tá? Não acho que é um jogador para ser titular, tal, qualquer coisa do tipo, mas eu acho que o Bolassi é um bom compõe elenco. Ele até ganhou um status maior no Cruzeiro, talvez maior do que até deveria, pela dificuldade do Cruzeiro no começo desse ano, mas é um bom compõe elenco, assim como o Cássio. Acho que o Cássio. Porque o Cássio é uma questão muito difícil de se avaliar, né? O Cássio é um acerto absurdo do Cruzeiro? Acho que não. Acho que não. O Cássio é um tipo de jogador que o Cruzeiro precisava muito? Sim. Eu acho que sim, o Cruzeiro precisava muito de um jogador tipo Cássio que tenha esse peso igual o Cássio tem, sabe? Tem um nome grande igual o Cássio tem. E aí entra no Cássio, no Dudu, no Gabigol, esse tipo de contratação de jogador de nome muito grande. Mas eu não acho que o Cássio seja um acerto absurdo. Eu acho que o que o Cássio entrega é isso aí. Então não acho que tem tanta margem para evolução. E olha que o Cássio está entregando bem. Mas é um. Eu vou colocar no pode evoluir. Porque eu acho que compõe elenco, não, que o Cássio é um cara titular incontestável. Talvez se o Cruzeiro pudesse até ir atrás de outro goleiro. Será? Mas eu vou deixar o Cássio em pode evoluir. Acho que uma defesa melhor, uma defesa mais consolidada, o Cássio vai tomar menos gols do que ele está sofrendo, vai ser menos exposto, porque não adianta nada culpar o Cássio como se ele fosse um grande problema no gol do Cruzeiro, sendo que ele é muito exposto. E muitas das vezes que o Cássio que o Cruzeiro precisou do Cássio esse ano, o Cássio estava lá para salvar. O Cássio salvou contra o América e colocou o Cruzeiro na disputa de pênaltis. Então o Cruzeiro poderia ter passado ali para a final do Campeonato Mineiro com o Cássio salvando, né? No primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Cássio também pegou um pênalti, foi super importante. Acho que o Cássio pode evoluir com uma defesa mais protegida. Enquanto a defesa do Cruzeiro continuar inconsistente, o Cruzeiro vai continuar tomando gols, isso vai cair na conta do Cássio e não necessariamente é culpa do Cássio esses gols sofridos pelo Cruzeiro, tá? O Cássio é exposto, o que acaba acontecendo. Eu acho que o Christian é um cara que começou muito bem, mas já deu uma freada também, né? O primeiro jogo do Christian foi muito bom. É um cara que compõe elenco, mas precisa de tempo, precisa de espaço. Dudu, acerto absurdo. Não tem nem o que contestar. E aí eu já vou adiantar aqui, Dudu e Matheus Henrique, os dois acertos absurdos do Cruzeiro. Tirando nessa compra em definitivo do Matheus Pereira, que também é um acerto absurdo do Cruzeiro, né? Seria colocado aqui, mas o Matheus Pereira, como não tá na equação, né, de uma renovação, mas uma compra em definitivo, Dudu e Matheus Henrique são os únicos acertos absurdos do Cruzeiro. Acerto absurdo. Dudu e Matheus Henrique, hoje os melhores jogadores do time do Cruzeiro. Isso sem sombra de dúvidas, todo mundo concorda que esses dois, Dudu e Matheus Henrique, são os melhores jogadores do time do Cruzeiro. Matheus Henrique desde o final do ano passado. O Dudu, desde o início desse ano, quando ele começou no Cruzeiro, ele é o melhor jogador do Cruzeiro do lado do Matheus Henrique. Então, acertos absurdos. O Eduardo, cara, eu acho que o Eduardo, eu não vejo muito espaço para ele no elenco do Cruzeiro. Ele chega como um, uma alternativa ali ao Matheus Pereira para reserva. E eu acho que o Eduardo não é um cara
que não demonstrou nada disso até agora no Cruzeiro. Tá sempre, parece que os técnicos do Cruzeiro nesse ano estão sempre tentando achar um lugar pro Eduardo e nunca conseguem encontrar. Então acho que não, não é um cara que faz muito sentido pro Cruzeiro, não. O Fabrício Bruno, eu acredito que pode evoluir. Cara, há pouco tempo o Fabrício Bruno era um dos melhores zagueiros do Brasil. Então acho que não, né? Pô, não é possível que o cara caiu tanto assim, do nada. Não, acho que o Fabrício Bruno pode evoluir sim. Eu vou colocar o Peralta, cara, como um erro, sabe? Porque o cara já tá indo embora, né? O cara chegou, não jogou nenhum jogo pelo Cruzeiro direito, né? Não, nem faço ideia, eu acho que o Peralta nem foi titular do Cruzeiro, sim, né? E já tá indo embora, velho. O Peralta tá emprestado, mas qual a chance dele voltar e ter espaço no elenco do Cruzeiro? Eu acho que muito pouco. Não é que erra feio na contratação, acho que erra feio na condução do Peralta, tá? E aí o Fagner acho que compõe elenco como lateral reserva, mas eu preferia que o lateral reserva fosse um cara para ser preparado, né? Mas acho um bom lateral reserva. O Gabigol pode evoluir e esse ano, velho, assim, acho que a galera espera que o Gabigol seja o salvador da vida do Cruzeiro, mas o Gabigol não é esse cara, tá? Não é o cara que vai, poxa, ser o craque do time, mas o Gabigol vai ser um goleador e ele tá fazendo isso esse ano. Mesmo o Cruzeiro estando um pouco inconstante, o Gabigol tá sendo o goleador do time. E tá bem, velho. O número de gols do Gabigol é bom. Então acho que não é um problema o Gabigol, não. Não é um acerto absurdo ainda, mas acho que tem margem para evolução muito grande. Mais um, esse aqui eu coloco no não deveria ter vindo, o Gamarra, porque acho que o Cruzeiro não deveria ter feito o movimento que o Cruzeiro fez, tá? Na verdade, não. Acho que o Gamarra erra. O Cruzeiro erra feio, assim. Porque traz um cara que não tá dando certo e manda um Tevez que, poxa, Tevez eu acho que é um jogador que seria valioso pro Cruzeiro, tá? E o Cruzeiro manda o Tevez pro Atlético Paranaense, mas também é a situação do Cruzeiro ali no momento que precisava contratar um zagueiro, um momento de exceção ali. Até agora, o Cruzeiro errou na contratação do Gamarra. Vamos ver aí se o Gamarra consegue entregar algo em campo, algo que seja melhor. O Jonathan Jesus pode evoluir bem. O Caio Jorge, cara. E o Jonathan Jesus tá bem, viu, cara? Tá bem. Bem legal. Eu acho que a dupla do Cruzeiro ideal seria o João Marcelo e o Fabrício Bruno. Mas o Jonathan Jesus não tá mal, não. Muitas vezes ele foi elogiado nesse ano como o melhor jogador aí do Cruzeiro em vários jogos. O Caio Jorge, cara, é um acerto grande do Cruzeiro, principalmente pelo final de ano do Cruzeiro. Mas hoje eu acho que eu vou colocar o Caio Jorge até em compõe elenco, porque eu acho que o Caio Jorge não vai ter espaço para ser titular desse time do Cruzeiro mais. Mas não, eu vou colocar no pode evoluir, que eu acho que o Caio Jorge tem margem para melhora junto com o time do Cruzeiro, porque o Caio Jorge foi bem, cara, no final do ano passado, quando o time do Cruzeiro estava um pouquinho mais organizado, né? Bem pouca coisa o Caio Jorge conseguiu levar o Cruzeiro para a final da Sul-Americana, sendo muito importante para esse time. O Lautaro, cara, eu acho que o Cruzeiro errou no Lautaro e o Cruzeiro tem errado no Lautaro, porque é um cara que. Esse cara é um centroavante, esse cara é um ponta, esse cara é o quê? Eu acho que a dificuldade dos técnicos do Cruzeiro também, existe uma dificuldade dos técnicos do Cruzeiro em encontrar o que é o Lautaro, cara. O que é o Lautaro? Sabe? Pô. E aí? O que você vai fazer com o Lautaro? Ele entra no lugar do Gabigol. Entender o Lautaro, eu acho que ele é bem. Acho que ele não tem muito valor pro time do Cruzeiro, não. Eu vou tirar esse erro feio demais.
Vou deixar só errou. Eu acho que errou feio demais. Não precisa disso tudo. O Marquinhos, eu acho que compõe elenco, cara. Marquinhos é um ponta, é habilidoso. O Cruzeiro precisa de um ponta, né? Precisa de jogador para essa função. O Leonardo Jardim já pediu, o Marquinhos tá aí. Marquinhos tá aí. Tá aí para essa função. Ele é tão ruim assim que não dá para utilizá-lo? Que o Leonardo Jardim teve que pedir outro ponta? Eu acho que não. O Rodriguinho não teve espaço no elenco do Cruzeiro. Nenhum espaço. Não sei até agora do que será feito o Rodriguinho. O Wallace, cara, desculpa. Não tem como não falar que o Wallace é um cara que pode evoluir. A gente sabe da qualidade do Wallace. Todo mundo sabe da qualidade do Wallace. Ele chegou no Cruzeiro com esse cartaz porque é um jogador de qualidade, velho. É um jogador de qualidade. Ele precisa ser melhor trabalhado e num contexto onde o Cruzeiro esteja um pouco melhor, né? Onde o Cruzeiro esteja e num contexto onde o Cruzeiro esteja um pouco melhor, não esteja balançando tanto, eu acho que o Wallace pode ser de grande ajuda aí pro time do Cruzeiro, tá? Eu vejo uma perspectiva boa. Vejo uma perspectiva boa pro Wallace, tá? No futuro. Aí. Não acho que é um cara descartável, como muita gente talvez possa pensar. E por último, o Wanderson é um cara que compõe elenco também. Leonardo Jardim viu essa necessidade de um ponta no elenco do Cruzeiro, e o Wanderson é um cara que compõe bem esse elenco, tá? Acho que é um cara que tem muito valor, que pode ajudar esse time do Cruzeiro. Não acho que esse é um dos problemas do Cruzeiro, não acho que o Wanderson seja um dos problemas, não. Acho, inclusive, que tá longe disso. Longe de ser um dos maiores problemas do time do Cruzeiro. O Cruzeiro tem vários outros problemas antes de ter o Wanderson como essa figura, né? E aí, vamos fazer um saldo disso tudo aqui, né? Eu acho que não tem nenhum jogador que não deveria ter vindo. Acho que não tem isso. Tem erros do Cruzeiro onde você pode considerar melhor o valor dessas contratações, tá? Você tem a condução do Fabrício Peralta como um erro, você traz o cara, não tem oportunidade, ele já sai. Você traz o Gamarra, você manda um cara que poderia ser mais valioso, né, na sua base ali, mas o Gamarra não tá bem até agora, mas o Cruzeiro precisava de um zagueiro àquela altura, então acho que o Cruzeiro agiu um pouco desesperado e acabou errando. O Lautaro, ele tá num momento onde você não sabe o que ele é no Cruzeiro. Ele é ponta, ele é atacante, ele é centroavante, ele é o quê nesse elenco do Cruzeiro? E acho que ele não faz nenhuma dessas funções com maestria, tá? O Eduardo não vem tendo espaço no elenco do Cruzeiro e não acho que ele é esse substituto do Matheus Pereira, né? Não parece ser um camisa 10, e acho que até agora os técnicos do Cruzeiro no ano não encontraram o lugar do Eduardo. O Rodriguinho não teve nenhum espaço no time do Cruzeiro ainda, acho que poderia ter. O Bolassi compõe elenco, é um bom jogador para você ter ali. O Christian é um bom jogador para você ter também. O Fagner, um ótimo lateral reserva. O Marquinhos, um ótimo ponta. O Wanderson, um ótimo ponta. Porque se o elenco do Cruzeiro precisa de pontas, como o Leonardo Jardim falou, esses caras estão aí para isso. Marquinhos, Wanderson estão aí para isso e precisam ser utilizados. O Cássio é o titular do gol do time do Cruzeiro. O Cássio não merece muitas das críticas que ele recebe e o Cássio está ali. Ele vai ser o goleiro titular do time do Cruzeiro, já salvou o Cruzeiro nessa temporada. O Cruzeiro quase esteve na final do Campeonato Mineiro por causa do Cássio também, que salvou o Cruzeiro contra o América. O Fabrício Bruno pode sim evoluir num sistema de jogo mais que o favoreça, né? O Fabrício Bruno há pouco tempo era um dos melhores zagueiros do Brasil. Não é possível que ele não é mais de jeito nenhum. Acho que o Fabrício Bruno pode muito melhorar. O Gabigol vem num ano bom. O ano do Gabigol não é ruim. Nem de longe. Não é ruim. Gabigol não vai ser o craque do time, mas ele vai ser o artilheiro e ele está sendo. Jonathan Jesus, em muitos jogos, foi tratado como o melhor jogador do time do Cruzeiro nesse ano.
e beleza, pode ter tropeçado aí, mas ainda é um jogador muito valioso. Caio Jorge foi o melhor jogador do time do Cruzeiro junto com o Matheus Henrique no final do ano passado, e acho que o Caio Jorge ainda pode encontrar o seu espaço ali nesse time do Cruzeiro de volta, mas não como titular mais. Acho que o Caio Jorge perde essa posição de titular. O Wallace é um jogador que pode evoluir. O Wallace tem uma qualidade técnica superior a alguns jogadores do elenco do Cruzeiro, mas ele precisa de um físico melhor, ele precisa de um psicológico talvez melhor, ele precisa de estar numa fase melhor. Fase, qualidade, o Wallace tem. O Dudu e o Matheus Henrique, os melhores jogadores do time do Cruzeiro, acertos absurdos da gestão do Pedro Lourenço, das contratações do Alexandre Matos, mas acertos absurdos, só os dois. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí, né, desse vídeo, dessa comparação, dessa tier list. Deixa a opinião de vocês também, né? Falem aí pra mim o que vocês acham que é acerto, o que é erro, o que é erro absurdo, quem não deveria ter vindo, o que o Cruzeiro precisa buscar também nessa janela, nessa próxima janela, nas próximas janelas, né? Quero saber de vocês aí. Contem pra mim nos comentários. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu.